Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal, na casa da Jé. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu devocional, porque teve muita gente aqui no canal que tava pedindo pra eu explicar como que eu faço, como que funciona um devocional. Algumas pessoas também ainda não conhecem sobre o devocional, como que funciona, né? E eu vim aqui explicar como que eu faço, tá, gente? Existem várias outras formas de fazer um devocional, porém eu vou explicar como que eu faço o meu, que é o de estudo, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, então sem enrolar, já vamos lá pro vídeo. Bom, gente, vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona, tá bom? O de estudo, a forma que eu achei melhor pra mim. Eu não vi nenhum vídeo sobre um devocional de estudo dessa forma, tá bom? Mas eu comecei a fazer assim, eu achei que pra mim foi bom, então por isso que eu continuei, tá? Pode ser que exista também outros vídeos falando de um devocional de estudo dessa forma, e ótimo, gente, porque pra mim também é o que tá, que eu tô conseguindo aí ter um entendimento completo, ter uma sabedoria sobre a palavra do Senhor através do devocional feito dessa forma. Tá me auxiliando e tá me ajudando muito fazer assim. Então, vou mostrar aqui pra vocês primeiro o meu antigo devocional, né? É o penúltimo, né, que eu fiz, ó. Tem bastante informação aqui, mas eu achei melhor fazer o de estudo dessa forma que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E importante, gente, claro, sempre ter a Bíblia do lado, bom? Porque tudo tá aqui. O que a gente vai colocar aqui no nosso caderno são só observações, mas a palavra do Senhor é essa aqui. Então, sempre, gente, antes de você fazer o seu devocional, já abra no capítulo, no livro que você está estudando ou que você quer ter um entendimento. Abra lá no capítulo que você deseja e peça orientação para Deus. Peça para Deus te dar sabedoria para você entender a palavra, para você entender o que está escrito, tá bom? Então, a minha Bíblia tá aqui, tá? Eu também tenho, gente, esse caderninho aqui, ó, que serve pra anotar algumas informações complementares. Por exemplo, se eu quiser anotar, aqui no livro de João, por exemplo, que é o que eu vou falar pra vocês, fala sobre Jesus na cidade de Caná, na Galileia. Então eu posso colocar aqui no meu caderninho, por exemplo, Caná, cidade de Caná, colocar o local, em onde que fica, ou se eu quiser saber sobre a história de João Batista, quem era João Batista, o que ele fazia, posso anotar aqui também sobre os personagens da Bíblia, né? Posso colocar aqui também para entender, depois ir lá e pesquisar sobre o assunto, sobre onde fica Caná, Galileia, enfim, eu posso fazer dessa forma aqui também, se eu quiser pesquisar depois, tá bom? Mas vamos lá, ó, aqui eu coloquei, ó, João capítulo 1, versículo 1, aí eu coloquei aqui o versículo, tá? Se você quiser, você não precisa colocar o versículo escrito aqui, você pode ler sua Bíblia, tá? E colocar só aqui, ó, João 1:1, e já colocar a observação sobre o que você entendeu do versículo. Eu gosto de já escrever o versículo aqui, porque pra mim fica mais fácil de já ler e já ver aqui a observação. Bom, ó, então eu coloquei aqui. Eu usei, gente, a fonte, tanto para me basear nas observações quanto para estudar, eu usei a fonte do Bíblia Divina, tá bom? É um site, tem aí, né, no Google, o Bíblia Divina. Você também tem outros, né, sites, mas eu gosto muito dele, porque ele tem várias informações importantes e de fácil compreensão, tá bom? Então, a dica que eu dou pra vocês. Vamos lá, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na observação sobre o versículo já vai falar aqui, ó. Jesus sempre esteve presente desde a criação, desde o princípio. A palavra era Jesus.
Então, Jesus sempre esteve desde a criação do mundo, né? Jesus, ele sempre existiu. Jesus não simplesmente veio à Terra para nos salvar e começou a viver naquele exato momento. Não, Jesus estava com Deus desde o princípio, desde quando o mundo foi criado, desde o princípio do início do universo. Jesus sempre esteve com Deus. Então a palavra estava com Deus, a palavra era Jesus, né? Então a palavra já estava lá desde o princípio. Então tá aqui a observação. Então, pra mim, fica mais fácil compreender dessa forma, tá bom? Aí aqui, no post-it, ó, tá até soltinho aqui. Se eu quiser, depois eu posso pôr mais pro ladinho, pôr mais no meio, complementar alguma outra informação que eu acho importante. Mas, aqui já tá bem completo o que sobre o entendimento, sobre o que eu entendi a respeito aqui do capítulo de João, tá? Aí aqui eu coloquei nesse post-it, escrito pelo apóstolo João. Então, o livro de João foi escrito pelo apóstolo João Batista, tá, gente? Segundo, foi escrito no final da vida dele. Então, no final da vida de João Batista, foi que ele escreveu este livro. Bom, não sinótico. Então, é um livro não sinótico. Por quê? Porque é um livro que vai narrar aí a história de Jesus, tá bom? Divindade de Jesus. Então fala sobre a divindade de Jesus, quem Jesus era, que Jesus era o Messias, o prometido. Então aqui vai falar sobre a divindade, sobre Jesus ser a luz do mundo. Sinal de Cristo. Então vai falar também sobre os sinais de Cristo, sobre os milagres que Jesus Cristo fez, né, para mostrar que realmente ele era o Messias, para mostrar para as pessoas, para que as pessoas crescem nele. Jesus deu vários sinais. Então aqui vai falar também sobre os sinais de Jesus Cristo, inclusive os primeiros sinais, o primeiro sinal que foi transformar água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Bom, também vai falar aqui, ó, gente, dos eventos do final da vida de Jesus Cristo. Então vai falar aí sobre a crucificação, né, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então esse livro de João também vai falar sobre isso, tá bom? Sinais que apontam para o reino. Então vai falar sobre a salvação, que Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Então esse livro, gente, é um livro muito importante, é um livro completo, assim, sobre a vida de Jesus Cristo. É um livro, assim, que eu amo demais, gente, porque fala exatamente sobre a vinda de Jesus aqui para a Terra como homem, para nos libertar e nos dar a vida eterna, né? Então explica como Jesus foi revelado para os apóstolos, como ali quando Jesus foi batizado, que Deus fez o Espírito Santo, né, através de uma pomba descer sobre Jesus Cristo, e aí João o reconheceu como um Messias, né, e aí os apóstolos de João começaram a seguir Jesus Cristo. Então vai falar aqui sobre isso também, tá bom? Aí do versículo 1 ao 8, que eu coloquei nesse outro post-it, eu falei sobre cada versículo aqui, né? Do 1 ao 8, apresentando a vinda de Cristo. Então, do 1 ao 8 vai falar sobre Jesus vindo aqui para a terra, né? Quando Jesus foi lá batizado, João Batista, ele já pregava que viria o Messias, que Jesus ele viria para salvar a humanidade, que Jesus era o Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo. Então vai falar aqui do 1 ao 8, do 9 ao 14. Jesus é a luz do mundo. Então Jesus vai falar que Jesus é a luz do mundo. Jesus ele veio realmente para nos dar uma luz espiritual, né, para nos libertar, para nos dar a salvação, para tirar os nossos pecados e que a gente pudesse ter vida eterna. Então, vai falar que Jesus, ele é a luz do mundo. É o que nós precisamos, né, para sair da escuridão. Bom, a escuridão é o pecado. Do 15 ao 84. Testemunho a respeito de Jesus.
Então, do 84 não, desculpa, gente, do 15 ao 34. Vai falar sobre o testemunho a respeito de Jesus. Então, o testemunho a respeito de Jesus são as obras de Jesus, né? O que Jesus fez aqui na terra. O João Batista, ele vai testemunhar sobre Jesus, vai falar sobre os acontecimentos, o que Jesus fez, os milagres de Jesus na terra, tá bom? Do 35 ao 42, os primeiros apóstolos André e Pedro. Então, aqui vai falar sobre os primeiros apóstolos que seguiram Jesus, que são André e Pedro, né? Tem mais um, porém, gente, na Bíblia não especifica quem que é, tá? O nome específico desse apóstolo. Mas um dos primeiros que a gente sabe são André e Pedro, né? Simão Pedro, né, gente? Mas que chama-se só de Pedro, tá bom? Aí, se você quiser também, pode colocar essa observação, tá, gente? Eu até coloco aqui, mas é em outro versículo, porque aqui tá só do 35 ao 42. Então, quando chega lá no 35, eu coloco que Pedro, né, é Simão Pedro, mas que passou-se a chamar só Pedro. 43 ao 52. Felipe e Natanael são chamados para serem apóstolos de Jesus Cristo. Então, Natanael, ele fica meio ali, né, naquelas, quando é falado sobre o Messias, e aí Jesus faz uma revelação para ele, sobre ele estar lá embaixo da figueira, e não tinha mais ninguém, então ele sabe que Jesus é o Messias, através daquela revelação que Jesus faz para ele, tá bom? Então ele passa a seguir Jesus. Isso aqui eu tô falando, mas tem, gente, já depois, né? Tem depois aqui. Nos próximos versículos, eu tô só resumindo aqui pra vocês. Bom, daí feito isso aqui, gente, né, se você quiser esses post-its aqui, o que eu escrevi, você pode colocar antes de falar sobre o primeiro versículo, tá? Você pode colocar antes essas observações sobre o que fala o livro, sobre a história, vocês podem colocar antes. Eu coloquei aqui, mas não tem problema não se vocês quiserem colocar antes, tá bom? Aí aqui eu já vou falar, os próximos capítulos, então o João, do 4 ao 5, então eu escrevi aqui o versículo do 4 ao 5, a observação, e aqui eu coloquei, João entrega a palavra luz como iluminação espiritual. Então, aqui, João, capítulo 1, versículo 4 ao 5, vai falar: por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a tem vencido. Observação: por meio de Jesus temos vida. Jesus é a luz que nos liberta dos nossos pecados, nos leva a Deus. Jesus é a luz que nos liberta da escuridão. Então, João emprega a palavra luz como iluminação espiritual, né? Então, João tá falando aqui sobre Jesus, né? Fala que Jesus é a luz dos homens. Quer dizer que Jesus é a iluminação espiritual, que é a iluminação que nós precisamos para as nossas vidas, né? Então, aqui vai falar sobre isso, né? E a escuridão é as trevas. Mas veio Jesus e trouxe a luz da salvação que ilumina a todos. Então, gente, eu gosto de especificar dessa forma, porque pra mim fica mais de fácil entendimento, né? Aqui, a luz era Jesus. As trevas não a compreendem, né? Então, Jesus é a luz dos homens. Se o pecado não compreende, o pecado não... Jesus, ele tem poder sobre o pecado, porque Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar dessa escuridão, né? E nos dar a vida eterna. Então, eu preferi colocar aqui nesse post-it essa observação dessa forma, que Jesus é a luz, né? Jesus é a luz espiritual, a iluminação espiritual que nós precisamos para as nossas vidas. Então é isso, gente. Eu faço meu devocional dessa forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui da forma que eu faço, que vocês tenham compreendido. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá bom, gente? Que eu vou gostar muito aqui de tirar as dúvidas de vocês. E também, se tiver alguma observação, algum comentário pra fazer, não tem problema nenhum, pode deixar aí, que eu vou responder todos com muito carinho. Inclusive, gente, tem muita gente nova chegando aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem já é também aqui do canal, que me segue, que acompanha aqui, né, todos os vídeos aqui que eu posto. Que Deus abençoe também a vida de todos vocês.
E é isso, gente. Muito obrigada a todos por terem assistido, tá bom? Até aqui. Um dia que eu estiver fazendo aqui meu devocional, se vocês quiserem que eu traga aqui, na hora que eu estiver fazendo o meu devocional, eu trago também, faço uma live aqui com vocês, a gente faz o devocional juntos, eu vou ficar muito feliz, né, da gente ter esse momento abençoado, esse momento com Deus, assim, na presença de Deus mesmo. E eu vou gostar muito de trazer também pra vocês, se vocês gostarem, quiserem, pode deixar nos comentários que eu faço uma live, né, marco com vocês aí, a gente faz, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada por todos vocês terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família. Eu vou ficar muito grata a Deus primeiramente, né, e a vocês também por estarem aqui me acompanhando aqui a nossa família, nossa rotina, tá certo? E é isso, que Deus abençoe, ó, um beijão, muito obrigada a todos por terem assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.